A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 24. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Parece até contraditório, mas a matemática divina, ela é diferente da matemática humana, da matemática das pessoas. Não é pelo que tu não tem, é pelo que tu tem. É o teu amor, é a tua generosidade, é a graça de Deus que nos é concedida. É desse lugar que a oferta começa. Não é do valor monetário, material. Não é o constrangimento, não é o dever, a obrigação. Sim, tudo isso é verdade. Faz parte da vida cristã, é uma disciplina espiritual. Já estudamos no Sermão do Monte e agora nós vamos ver, de certa forma, na prática, Paulo ensinando mais uma lição para os coríntios. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. O que quer dizer? O coração estava cheio de alegria em ofertar, em abençoar. Não era algo penoso, trabalhoso, custoso, não. Era abundância de alegria. 3. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então, do que Paulo está falando aqui aos coríntios? De uma realidade, de uma necessidade de ajudar os pobres da igreja. Mais especificamente, os crentes, os cristãos, os irmãos sofredores da igreja de Jerusalém. Esse é o contexto. Então, quando tu vê um irmão teu com necessidade e tu tendo um pouquinho, tu já oferta com generosidade, com alegria, com bondade. Tu te sente importante, peça fundamental, essencial para ajudar aquele irmão. Tu entende que é uma missão e que é uma bênção poder abençoar outras pessoas. Que Deus se agrada de filhos e filhas que têm um coração dadivoso, generoso, bondoso. Principalmente e especialmente quando se trata da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo. 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Aqui está o segredo. Aqui é a chave que abre essa porta das ofertas. Primeiro, agradar a Deus,
primeiro obedecer a Deus, primeiro temer a Deus, primeiro se entregar, se dar a Deus, ao Senhor. A gratidão que enche o nosso coração redunda na oferta. Então, Paulo está deixando bem claro, que ele esperava isso, porque eles eram de Deus. Então, se eles eram de Deus, se eles se entregaram a Deus, a consequência ou a sequência disso seria se doar e doar. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Então, mais uma tarefa importante, decisiva, fundamental, essencial para Tito. E ele, mais uma vez, cumpriu cabalmente. Existem pessoas que se sentem constrangidas, oprimidas, invadidas quando se fala em oferta. Mas a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, fala da oferta. Nós devemos ser gratos a Deus. E como que eu expresso esta gratidão? Como eu mostro que eu amo a Deus e que eu quero ser um instrumento para fazer a vontade de Deus? Uma das formas é ofertando. São esses sacrifícios, vamos dizer assim, de louvor, de adoração, através de bens materiais, que permitem que o evangelho cresça, se expanda, mas também que socorre, que conforta, que abençoa os irmãos que estão em necessidades, como esses, que não estavam apenas privados de bens materiais, mas muitos de sua própria liberdade, porque a gente não pode esquecer a perseguição cruel que os cristãos primitivos, os primeiros cristãos de Jerusalém sofreram. Então, quando Paulo fala da tribulação, tudo isso que ele falou é uma forma de contextualizar de que a igreja era perseguida. E se tu é perseguido, tu não pode trabalhar, tu não pode sair, muitas vezes tu tá preso, tua família tá passando necessidade. São tantas questões decorrentes da perseguição religiosa. E hoje, até hoje, em 2024, muitos homens e mulheres de Deus são perseguidos. E a igreja, uma parte da igreja, que se chama igreja sofredora, ela é mantida e sustentada por nós. Igreja livre, igreja que trabalha, que estuda, que adquire, que prospera, que vive num país onde há liberdade de crença, de credo, liberdade religiosa. Agora, se a igreja livre vira as costas para a igreja sofredora, perseguida, o que vai ser desta igreja? Sendo que somos todos um diante de Deus, membros uns dos outros, na alegria e na tristeza, na liberdade e na perseguição. Esse deve ser o nosso coração. Também abençoar missionários, profetas, pastores, apóstolos, líderes, evangelistas, pessoas que muitas vezes abandonam seu país, sua cultura, sua família, para pregar o evangelho, para ser luz em lugares onde só há trevas. E como que elas vão viver? Elas vão precisar da oferta, da generosidade, da bondade, da graça de Deus, sim, mas da graça de Deus aperfeiçoada em cada um de nós, que se expressa através da oferta. E aí, Tito, vai lá e cumpre mais essa missão. 7. Mas como em tudo vocês manifestam abundância,
na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Isso aqui que Paulo fala no verso 7 é muito importante e sintomático. Se tu é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tu é um cristão, tu é uma cristã, e tu é fiel na fé, tu é fiel na palavra, no estudo da palavra, tu crê na Bíblia, tu estuda, tu medita, tu lê, tu conhece o que a Bíblia diz. Então, tu sabe, tu tem discernimento, né? Tu tem sabedoria, tu tem conhecimento. Tu busca fazer as coisas com excelência, com dedicação, com mérito, com êxito. E, acima de tudo, o amor. Se tudo isso está presente na tua vida, é óbvio, é uma consequência, um resultado, é um efeito imediato tu ser generoso, tu não ser mesquinho, tu não ser avarento, tu não ser medíocre, tu não ser egoísta. Porque fé, palavra de Deus, sabedoria, dedicação e amor não tem nada a ver com avareza, com idolatria, com egoísmo, com mesquinhez, com mediocridade, com uma mentalidade escassa e tacanha. Tu quer prosperar na tua vida, mas o teu irmão tá passando necessidade e tu não pensa que tu é abençoado também para abençoar o outro. Tu pensa que tu é abençoado só porque tu é maravilhoso. Não, isso não é graça de Deus. Porque a graça de Deus a gente recebe e a gente estende, compartilha. A fé a gente compartilha, a palavra a gente compartilha, a sabedoria a gente compartilha, a dedicação, a qualidade, o esmero a gente compartilha, fazer as coisas com excelência, da melhor forma possível. E o amor não é amor se não se expressar em ações. Então, tudo isso é verificado, é provado, é filtrado ou é gabaritado na oferta. Então, igrejas generosas, abundantes, bondosas, que ajudam o pobre, o órfão, o necessitado, a viúva, o missionário, o estrangeiro, essas são igrejas verdadeiramente, vamos dizer assim, que vivem a palavra de Deus, que tem um testemunho, que recebem a graça de Deus e compartilham com os que mais necessitam. E Paulo elogiou, Paulo reconheceu que era isso que ele esperava da igreja de Corinto, dos coríntios. E Tito, como um bom líder, um servo de Deus, também deve ter ajudado, viabilizado para que essa oferta chegasse, para que essa generosidade se expressasse. 8. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Então, o que Paulo está dizendo? Não é mandando, ordenando, constrangendo, exigindo que tu consegue que os irmãos doem, ofertem. Não, tu tem que ensinar o princípio. Mas acima de tudo, a oferta ela é uma expressão da gratidão que aquela pessoa tem em relação a Deus. Essa é, vamos dizer assim, a ligação mais profunda da oferta com o próprio Deus. Então, eu amo a Deus, por isso eu oferto. A oferta com o próximo, eu amo o próximo, por isso eu oferto. Então, o amor daquela pessoa, o amor daquela igreja a Deus e ao próximo se expressa, se manifesta, se materializa na oferta. Então, não é por mandamento, não é uma exigência. Quando tu ensina a criança, desde pequena, a ofertar, a ajudar, a abençoar, ela cresce com esse coração altruísta,
generoso, bondoso. Quando ela tem gratidão, desde criança ela entende, não é só um obrigado, não, eu posso fazer alguma coisa para demonstrar quão grato eu sou. Mas tem pessoas que vêm de uma história de miséria, de escassez, de egoísmo, de materialismo, de idolatria, de avareza, de pais que botaram dinheiro fora, ou pais que não davam nada, então eles não sabem dar. Então, de novo, o evangelho entra e muda essa realidade. Porque Deus deu o seu filho. Jesus deu tudo por nós. E muitas pessoas amam ser crentes, amam ser cristãs, amam a salvação, mas esse amor fica só para elas. Não vai para outras pessoas. Então, o que Paulo está dizendo? Que tem que ser fruto de um amor sincero. E que quando tu compara um ministério com outro, tu vê. Tu vê que tem igrejas, eu vou ter que falar isso, porque isso está até no Apocalipse nas igrejas. Tem igrejas que querem ter um templo suntuoso. Tudo bem oferecer conforto, todos nós gostamos de conforto, de segurança, de tranquilidade para poder adorar a Deus, é uma bênção. Mas se tu tem uma escolha, vamos botar um ar-condicionado e vamos abençoar aquele missionário, o que é mais importante para Deus? Vai lá e vê, Deus quer que tu não sinta calor? Ou Deus quer que aquela pessoa seja salva, que aquele ministério, aquele missionário possa ter uma vida digna e pregar o evangelho? Vamos colocar na balança e ver o que é mais importante. Nós termos 3 terrenos de estacionamento para que todos os irmãos com seus carros fiquem em segurança. Sim, isso é bom, não estou dizendo que não é. Mas se eu tenho que escolher entre abençoar pessoas que estão passando fome, frio, perderam suas casas, eu vou relativizar a vida humana por causa dos carros? Vocês entendem? Então o amor genuíno, verdadeiro, ele se expressa quando às vezes tu tem uma sinuca de bico, uma decisão para tomar. E aí tu prioriza o reino de Deus ou o teu próprio conforto. O bom é sempre a igreja ter uma reserva, ter esta disciplina de ofertar, de socorrer, de abençoar os necessitados, o órfão, a viúva, os missionários, aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de privação ou perseguição. E na medida do possível, né, ir melhorando suas condições. Todos nós gostamos de conforto, segurança, um lugar bom para adorar. Mas isso não pode ser o mais importante. E aí, quando Paulo diz comparando-o com a dedicação de outros. Então, tu vê que tem igrejas que elas só se preocupam com o seu terreno, com o seu espaço, com a sua calçada, com o seu templo, com aqueles irmãos ali. Elas não têm uma visão do corpo de Cristo, da cidade, do bairro. Então, eu vejo que Paulo está querendo falar isso porque existia, e nós vamos estudar, igrejas muito generosas. Aí tu vai dizer, mas é que os irmãos tinham mais. Não é isso que importa. Quando o Senhor Jesus falou da oferta da viúva, ela deu 2 moedinhas e ele disse que ela tinha dado mais do que todos os outros. Porque é o teu coração, é a tua gratidão, é a tua obediência, é o teu temor de Deus e da palavra. Então, é assim que eu interpreto quando Paulo diz, comparando com a dedicação de outros. Então, o teu amor é comparado com o amor de outros.
O Senhor Jesus ficou do lado do gasofilácio, do lugar onde eles botavam as ofertas. Ele estava ali de olho. Então, quando tu dá a tua oferta, Jesus está vendo. E Ele está vendo teu coração. Se tem amor ou se tem constrangimento. Se tem amor ou o que tem é, como Ele disse, um mandamento, uma regra, uma lei, uma coisa que tu quer fazer e se livrar. Ou tu ama e tu agradece a Deus pela oportunidade de fazer parte disso. 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Olha que explicação perfeita. Tu é rico, mas tu te faz pobre. É o que o Senhor Jesus fez. E por meio da pobreza dele, quem se tornou rico foi cada um de nós. A vida, a morte dele nos deu vida. 10. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O que eu vejo? É uma prática, é uma disciplina. Então, todo mês levantar uma oferta. Por exemplo, eu cresci com este ambiente. Tu fazia pizza missionária, pastel missionário, salada de fruta missionária, tu doava, as crianças davam suas moedinhas, traziam seus cofrinhos, não importava o que tu ia fazer, o importava é que todo mês nós levantávamos uma oferta para abençoar alguém que não fosse dali. Agora, na época das enchentes, nós vimos igrejas inteiras, que simplesmente abriram mão do seu conforto para ir para a rua, para as ruas, e doar tudo que as pessoas precisavam, inclusive casas, eletrodomésticos, roupas, tudo. Foi a igreja. Foi o próprio Senhor Jesus através da igreja. Porque essa graça, esse amor é de Deus. Então, se tu tá sintonizado com Deus, teu coração bate, pulsa igual o de Deus. Então, tu tá vendo a necessidade, tu faz. E aqui o que Paulo tá dizendo? Que tu quer fazer e depois tu faz. Então, a Bíblia diz que é Deus que opera em nós o querer como o realizar. Tanto o querer quanto o realizar. E tem que ser assim. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso de bênçãos. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser uma ferramenta. Me usa, Senhor. Só que aí o dinheiro não. A carteira não. A bolsa não. Então, como assim? Então, o teu Deus não é o Deus, é o dinheiro. Então, tu quer, mas tu tem que realizar. Tu tem que pôr em prática. Não é só ficar falando. Ou desejando, querendo. Tem que pôr em prática. Ver a necessidade e agir. Ver a necessidade e agir. 12. Por quê? Se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Exatamente isso. Boa vontade. Boa vontade também é um sinônimo para piedade, para generosidade, para bondade, para a graça de Deus que está presente nas nossas vidas. Esta graça passa por tudo, este amor passa por tudo, essa generosidade passa por tudo. Então, ter boa vontade faz com que a oferta seja aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Ah, o dia que eu tiver um carro, eu vou dar carona.
mas tu pode pagar uma passagem de ônibus. Ou tu pode ir com a pessoa até um trecho para que ela fique segura. Se tu quer ajudar, tu acha um jeito. Quem não quer ajudar, acha desculpa. Quem é bom em desculpa, em justificativa, em explicação, não é bom em mais nada. Então, não é o que tu não tem que determina a tua oferta. É o que tu tem. Lembra sempre da viúva pobre. 2 moedas. Outra, lembra de Abel e de Caim. A oferta expressa, demonstra o coração. Fica muito claro quem reina no teu coração quando tu oferta. E tu pode até enganar as pessoas, mas Deus não. Deus sabe se tu tá dando, ofertando, doando com amor, com gratidão, com alegria. Esse é um bom sinal. Não é o que te falta, mas o que tu tem. Me lembrei da outra viúva que não tinha nada. Eu vou comer, vou fazer esse pão aqui, nós vamos comer e vamos morrer. Aí, o que o profeta disse? Então faz e me dá uma parte, divide comigo, eu não lembro. E aí, o que aconteceu? Multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, tudo na vida dela prosperou. Por quê? Porque ela deu do que ela tinha, porque ela obedeceu a palavra de Deus, o profeta. E isso é uma instrução que nós recebemos. Já temos vários vídeos sobre isso. Dízimos, ofertas, tu socorrer as pessoas, os necessitados. 13. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é o equilíbrio. É o que a gente estudou em Atos. Uns tinham terreno, tinham casas, tinham posses. O que eles faziam? Eles colocavam aos pés dos apóstolos para que aqueles que não tinham nada pudessem ter um pouco. Mas isso não é feito por mandamento, por constrangimento, por obrigação, não. Isso é a expressão do amor, da gratidão, da graça, da generosidade, da bondade. Essas são as virtudes envolvidas na oferta. E não é para que alguma pessoa fique sobrecarregada, não. Mas para que haja igualdade, equilíbrio, para que todos tenham um nível mínimo, apresentável, bom. Somos da mesma família, somos do mesmo corpo. 14. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. É o equilíbrio do amor. É a bondade que está sendo expressada, na oferta. 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Olha o Tito, a missão de Tito é linda, né? Tenho falado para vocês, temos vídeo no canal sobre o personagem bíblico Tito. Vale a pena tu assistir. E aí, já vamos dizer assim, de bônus, assiste Timóteo, tá? Que foram 2 filhos na fé de Paulo, 2 cooperadores, 2 colaboradores, 2 homens fiéis que o Senhor Deus colocou na vida de Paulo. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês.
E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Aqui é muito lindo. Nós não sabemos quem é esse irmão, mas Deus sabe, né? Deus o sabe. Eu penso que esse irmão era como o Ayrton Senna foi. Diz que o Ayrton Senna, ele ajudava e ajudava muitas pessoas, instituições, mas com uma condição: vocês não façam publicidade. Vocês não contem, não tornem público que eu doei. E quando ele morreu, veio, vamos dizer assim, à tona, né? Todos ficaram sabendo quão generoso ele era. E este irmão aqui não é citado o seu nome. E eu imagino que este irmão tenha dito, ó, eu ajudo. E eu vou ajudar muito, mas eu não quero ser mencionado, elogiado, identificado, aplaudido, reconhecido. Não, eu quero que a minha oferta fique em segredo. Porque ele devia saber muito bem o que o Senhor Jesus disse, que se a tua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Né? Lembra do fariseu que batia no peito? Eu sempre falo errado, quem bate no peito é o pecador, né? O pecador é que diz, o publicano é que bate no peito e se humilha. O fariseu é o que grita, né? E fala alto, eu jejuo, eu dou o dízimo, aquela história. Então, aquele que fica contando o que faz, que fica fazendo propaganda de si mesmo, esse já recebeu a sua recompensa. Também temos vídeo no canal, uma série sobre o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus explica muito bem sobre isso, sobre como que tu deve te portar ao dar esmolas, né, ofertas, abençoar, fazer com que tu não seja exaltado, porque aí o teu pai não vai te recompensar, porque tu recebeu a recompensa das pessoas, dos homens, e tu tem que fazer de uma forma humilde, discreta. Aí o teu pai, que vem em secreto, ele te recompensará. Aí tu vai ter a alegria, a bênção de ofertar, de abençoar aqui na terra, porque sim, isso nos alegra, nos faz feliz, mas tu vai receber o galardão, a recompensa, o prêmio do próprio pai. Porque Jesus disse que até um copo de água fria que tu dá vai ter recompensa. Agora imagina uma oferta generosa, tu fazer o bem. Então é muito lindo isso, porque a gente não sabe quem é ou quem foi este irmão. Eu não sei, pesquisei, não encontrei. Se tu sabe de quem é esta oferta, quem é esse irmão, né? Se tu sabe quem é, escreve aí nos comentários. Se alguma vez tu ouviu falar de quem é este irmão. Não sei. Ó. Eles dizem, pedi a Tito que fosse até aí, mandei com ele outro irmão. Toda vez fala irmão, mas não diz o nome. Então, que lição de humildade, né? Que lição de humildade. E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Tenho dito para vocês, Paulo, vamos dizer assim, é o ícone, né? O apóstolo Paulo. E eu sempre falo, mas muitos ajudaram Paulo nos bastidores. E só na glória, né, nós saberemos. Tem muitas pessoas que ajudam, que viabilizam, assim como no ministério de Jesus também. Muitos homens e mulheres abençoaram o ministério de Jesus. E seus nomes não estão escritos na Bíblia, mas certamente no céu e no livro de Deus. Porque o trabalho, tudo que a gente faz para o Senhor não é vão, nada é vão.
20. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós. Sim, porque quando vem muitas doações, as pessoas já começam a ter opiniões, né? E aqui fala de acusações, né? Aqui também nessa época aconteceu pessoas que queriam se aproveitar, né? Das doações na época das enchentes. E muitas pessoas fizeram o mal. E desviaram os recursos, né? Isso ocorreu muitas vezes. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. É o mínimo que se espera, né? Que a pessoa administre com idoneidade, com honestidade, de uma forma lícita, os recursos. 22. Com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, o que Paulo está querendo evidenciar aqui? A honestidade, a lisura, que essas pessoas, esses irmãos, foram escolhidos porque eles eram pessoas idôneas, corretas, honestas. E sim, precisamos de pessoas assim para gerenciar os recursos, as ofertas. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. É muito bonito este capítulo porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas são reprovadas no quesito dinheiro, no quesito dízimo, no quesito oferta, no quesito ajudar, socorrer e abençoar o próximo. O que a gente aprende hoje com este capítulo 8 de Coríntios? De que os irmãos da igreja deram-se primeiro a si mesmos ao Senhor. Eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós, aos irmãos, pela vontade de Deus. Esse é o segredo. Tu te entregar de corpo, alma e espírito a Deus e aí depois ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e por isso nós seguimos o seu exemplo, de que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem. Isso é muito importante. A oferta, ela vem do que a pessoa tem. A oferta parte, começa, inicia do que a pessoa tem, não é do que ela não tem. E nós sabemos que em Cristo nós temos tudo, nós somos ricos, nós podemos abençoar outras pessoas. Mas para isso tem que haver boa vontade. O que muito colheu não teve demais. E o que pouco colheu não teve falta. Então, isso é o equilíbrio, isso é a igualdade cristã. O importante é procedermos honestamente perante o Senhor e também diante das pessoas.